Hoje iremos refletir um pouquinho quem é Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas culpas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem e gloriosa e bendita. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã que nos acompanha através das nossas redes sociais do Seminário Maior Dom José André Coimbra, de Patos de Minas, dando continuidade ao nosso programa A Fé Explicada, hoje iremos refletir um pouquinho quem é Deus. Quem é o Ser Supremo que cria todas as coisas? Quem é esse Ser Supremo que dá sentido à nossa existência? Qual a finalidade de um Deus totalmente único, ser invisível, criar todas essas criaturas que somos nós, seus filhos, criar todo esse cosmos que nós habitamos? Sendo assim, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha, vamos refletir um pouquinho quem é Deus. Para tal problemática, irei usar como referência o nosso livro base, A Fé Explicada, do padre norte-americano Léo Treese, e também como complemento esse livro, Teologia da Revelação, de René Latourère, um teólogo francês, na qual explica de maneira muito clara a revelação e a manifestação de Deus ao homem. Para iniciarmos, meu irmão e minha irmã, é preciso ter uma pergunta em mente. E essa pergunta é: qual a principal prova de existência de Deus? Quando nós paramos e olhamos, nós sempre queremos ter provas evidentes que Deus existe. Temos aqui alguns exemplos. Uma das principais provas da existência de Deus está em que o nada sucede a não ser que alguma coisa cause. Um exemplo bem claro dessa prova de existência é uma nogueira. Não brota no solo sem antes cair ali um grão de noz. Meu irmão, pare nesse momento na sua casa e pense numa fruta que você mais gosta. Eu vou dar o exemplo de uma que particularmente eu gosto muito, que é a laranja. Eu gosto da laranja não pela sua feição de estar ali bonita, com a casca muito boa. Eu não gosto da laranja porque ela é uma fruta saborosa, aliás, esse é um dos critérios, mas eu gosto da laranja pela sua essência, pelo seu sabor. E para nós provarmos a existência de Deus, é preciso saborear Deus, é preciso sentir o sabor de Deus. Sendo assim, podemos enumerar que alguns filósofos enunciam este princípio dizendo que cada efeito deve ter uma causa. Cada efeito deve ter uma finalidade, uma causa, que deste modo voltemos antes às origens da evolução do universo físico. Assim, nos colocaremos a pensar: há de haver alguém com poder e inteligência sem limites, cuja própria natureza seja existir. E essa própria natureza seja existir nos faz remeter que esse exatamente é aquele que nós chamamos de Deus. Que Deus ele tem que ter toda essa finalidade que é ser criador,
para ele tenha como nosso objetivo de existir. Deus é aquele que existe por natureza própria, é aquele que é. É como o diálogo que Deus teve em revelar a Moisés na sarça ardente, quando Moisés pergunta: mas quem és tu? E ele responde: eu sou aquele que sou. Então Deus é aquele que é, o complemento, a finalidade da causa primeira de toda a existência do universo. É o ser criador por excelência. Mas, dentro disso tudo, podemos fazer mais um questionamento. Mas qual seria o conceito de Deus? Qual que seria esse conceito do qual que nós tentamos explicar para aqueles que não creem? Quem é Deus? Qual o seu conceito? E aqui nós podemos olhar o conceito de Deus através da origem. O conceito de Deus como origem de todos os seres acima e além de tudo que existe, dizendo que Ele é o Ser Supremo. Aqui nós podemos pegar um exemplo muito claro. Eu não posso existir por mim mesmo. Eu tenho que existir por alguém que me gerou. E quem que me gerou? Meu pai e minha mãe. E do meu pai e da minha mãe foi gerando outras gerações até nós chegarmos em uma árvore genealógica familiar. Mas o princípio dessa árvore genealógica familiar se dá num Ser Supremo, que é Deus, o Criador de toda a natureza humana, natureza física, na qual nós contemplamos pelos nossos olhos, que é a natureza de flores, árvores, e Ele como princípio criador, o Ser Supremo, Criador do universo. Lembremos aqui um grande doutor da Igreja do seu século IV, o grande patrístico Santo Agostinho. Deus é o único ser verdadeiro, imutável, absoluto, trazendo à alma o descanso e a satisfação real. Esse Deus que Santo Agostinho descreve é o Deus que nós devemos contemplar como um ser verdadeiro, um ser que não irá mudar, ele é imutável e é um ser absoluto, é único, indivisível. Esse é o nosso Deus. Santo Atanásio, outro grande padre da Igreja, aborda da seguinte forma: falar de vários deuses igualmente onipotentes é falar de vários deuses igualmente impotentes. Veja que Santo Atanásio e Santo Agostinho complementam-se um ao outro. Quando Santo Agostinho coloca o absoluto Ser Supremo, Santo Atanásio mostra que não pode haver outro Deus. Porque se tivesse outro Deus, seria imutável. Seria totalmente imutável pensar que tem as naturezas iguais. Seria perdão da palavra, até uma blasfêmia humana tentarmos colocar deuses iguais, poderosos, lado a lado. Não pode haver outro Deus supremo. O único Deus criador, o único Deus onisciente e onipresente é o Deus absoluto, Ser Supremo, nosso Criador. Se nós queremos imaginar outros deuses, nós desqualificamos o nosso Deus Criador e desqualificamos a nossa criação. Sendo assim, Santo Atanásio se torna cada vez mais complemento na fala de Santo Agostinho. Mesmo que os seus períodos sejam um pouco diferentes, mas a inspiração através do Espírito Santo, numa reflexão de um e de outro, faz complementar a grande teologia patrística. E desse modo nós possamos compreender que dentro do absoluto desse Deus Supremo, nós não conseguimos compreender que existe outro Deus igual a Ele. Então, deve ter de maneira bem clara dentro de nós que há apenas um Deus. Devido que se houvesse outros deuses igualmente poderosos, um ao lado do outro, nenhum deles seria um Deus supremo. Vamos pegar um exemplo bem claro para nós
que nós possamos observar na nossa sociedade. Por exemplo, as leis de trânsito são elas que regem e organizam o trânsito da nossa cidade. As leis civis constitucionais são elas que regem e organizam as leis do nosso Estado. Nós temos esses dois conjuntos de leis que são complementares, mas nenhuma é suprema sobre a outra, todas no mesmo patamar. Se houvesse outro Deus, se houvesse dois deuses iguais, poderosos, nenhum poderiam ser supremos. Seriam abaixo o seu nível. Por isso que só há um ser absoluto criador, que é o nosso Deus. O Catecismo da Igreja afirma: a confissão da unicidade de Deus, que tem a sua raiz na revelação divina, na antiga aliança, e é inseparável da confissão da existência de Deus, é igualmente fundamental. Deus é único, só existe um Deus. A fé cristã confessa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. É um Deus na qual que nós podemos pegar aqui esse pequeno termo, antiga aliança, que nós vamos compreender ao perpassar da nossa fé na renovação na nova aliança. O Deus que se revelou para Noé, revelou para Abraão, revelou para Moisés, mostrou-se único e fez, na fé daquele povo judeu, acreditar em um Deus, o Deus Criador. Entre toda a Judéia, vários povos vizinhos acreditavam em vários deuses, mas através da sua revelação, aquele povo escolhido pôde acreditar que existia apenas um Deus. Sendo assim, nós vamos chegando a mais um ponto essencial, que quando nós falamos que o Deus é tomado por substância e por sua essência devido à sua natureza, nós podemos dizer que há um Deus apenas, e esse Deus é Espírito. Sendo assim, vamos recorrer aos filósofos, os quais distinguem duas espécies de substâncias espirituais e substâncias físicas. A primeira substância é a substância física, é a que é feita por partes. Peguemos o exemplo, o ar que respiramos. Você aí de casa faz o teste de puxar bem fundo o ar. Sentir o ar que você respira. Sinta esse ar tão forte. Na hora que você sente esse ar, você vai perceber que ele te dá uma paz, ele te dá vigor, ele te dá um nutriente. Porque o ar ele é composto tanto de nitrogênio e oxigênio e são nutrientes essenciais para a nossa vida. Então cabe a nós olharmos para esse pequeno fragmento, ar, que todo o universo material é feito de substâncias físicas. Todo o universo contém substâncias físicas. Sendo assim, essas substâncias trazem em si elementos de sua própria destruição, já que suas partes podem separar-se por corrupção ou destruição. Essas substâncias físicas, para nós, deve ficar claro que é todo esse composto material que há no nosso universo, que é deteriorado, que é desfeito. Por exemplo, o conceito de pessoa é ser indivisível, não se divide, mas se dá um conceito de uma cadeira, por exemplo. Você pode quebrar a cadeira. Você pode olhar para uma árvore, ela pode ser cortada, porque ela é dotada de substâncias físicas nas quais elas podem partir em si. A segunda substância espiritual não tem partes. Nada que possa quebrar-se, corromper-se, separar-se e dividir-se. Sendo expresso em termos filosóficos, a substância espiritual é uma substância simples. Para nossa compreensão melhor,
desse termo substância, vamos recorrer ao conceito na raiz. O que é substância? A substância é o que subsiste em si, e por si, e o que é em si mesmo, não em outro. A realidade em si, independentemente do outro. Deste modo, deve ficar bem claro, para chegarmos a essa razão, que as substâncias espirituais são imortais. A não ser um ato direto de Deus, jamais deixarão de existir. Sendo assim, meu irmão, minha irmã, essa substância que é imortal, essa substância espiritual, nós já tratamos diretamente de Deus. Deus, ele não é uma substância física aos nossos olhos, mas é uma substância espiritual na qual ele interfere, ele coloca sentido na nossa existência, porque a substância espiritual de Deus é a sua imortalidade, simples, um ato totalmente puro, como coloca Santo Tomás de Aquino, aquele ser criador. Assim se fica claro os três conceitos das espécies substanciais espiritual. Primeira, o próprio Deus, que é o Espírito infinitamente perfeito. Deus é perfeito. Se olharmos aqui durante o nosso perpassar da história, olharemos para Santo Anselmo, que vai colocar de maneira bem clara os graus das perfeições para chegarmos a uma perfeição em Deus. Logo em seguida, depois, São Tomás de Aquino vai fazer uma adaptação e mostrar para nós as 5 vias para chegarmos a Deus. Segunda substância espiritual são os anjos. Aqui, olhemos para os anjos, aqueles que estão contemplando a Deus. Para aqueles que gostam de filosofia, lembremos do mito que Platão nos conta da ideia. A ideia como sumo bem, e todos aqueles como a alma que contemplavam o sumo bem da ideia. E aqui nós lembremos que esses anjos, fazendo essa pequena comparação com o pensamento platônico, é eles os enviados, mensageiros de Deus para a sua manifestação durante a nossa existência humana. Exemplos de anjos que se manifestaram na nossa existência: o sonho de São José para a fuga do Egito, o sonho de São José para desposar Maria e aceitá-la em matrimônio, a manifestação na revelação que Maria seria mãe do Salvador, os anjos presentes no perpassar, no caminhar da história humana. E em terceiro lugar, as almas humanas são dotadas de espiritual. Lembremos aqui que essa alma humana é composta de matéria e corpo, essa matéria corporal que habita a nossa alma, né? Ou ao contrário, também podemos colocar o corpo que contém essa alma. Nos 3 casos, há uma inteligência que não depende de nenhuma substância física para atuar. Sendo assim, podemos compreender com o pensamento agostiniano sobre a criação, que Deus criou virtualmente todas as possibilidades de concretizações dos seres que se vão desdobrando com o passar do tempo. Não conclui se todas as almas forem criadas em Adão, sendo transmitidas por geração, ou se são criadas diretamente a cada nova geração. Sendo assim, o tempo criado juntamente com o mundo, com medida do movimento, existe apenas no espírito humano, como memória do passado, intuição do presente e o esperar do futuro. Aqui o jogo que Santo Agostinho usa do passado, presente e futuro para compreender toda a nossa caminhar de história humana. E deste modo pode-se ficar bem claro que Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Pois, como nos deve recordar Santo Tomás de Aquino, Deus é o ser primeiro,
o nosso ato puro, o nosso ser necessário e absoluto. E para compreendermos essa substância espiritual e fecharmos o nosso pensamento de Deus, podemos demonstrar que Deus existe através do pensamento de Tomás de Aquino, usando as suas 5 vias. Primeira via, o motor imóvel. Deve-se existir em primeiro um motor que move o ser movido. Deve ter alguém para mover todo esse universo, reger todo esse universo. Isso foi um dos primeiros pontos pegados pelos deístas, principalmente um grande deísta que nós temos, Isaac Newton, outro grande deísta que nós temos também, Voltaire, que o mundo é um ser de um relógio na qual ele se rege e tem que ter um ser supremo. Só que eles ficaram por aí, não quiseram avançar. E Santo Tomás ele vai dar-nos 5 vias. A primeira é esse motor, que tem que ter alguém que rege, tem que ter alguém que move, tem que ter alguém que organiza esse universo. Segundo, a causa primeira ou eficiente. Toda causa e efeito de outra, mas deve haver uma causa inacausada, que é Deus. Então Deus causa esse universo, cria esse universo para uma finalidade. Terceiro, ser necessário. A existência dos seres implica um ser necessário. Nós não podemos criar nada do nada, porque nós não somos Deus. E Deus, sendo Deus, Ele cria do início, pela sua plenitude e pela sua presença necessária e absoluta que Ele tem. O quarto, grau de perfeição. Deve existir um ser com grau máximo de perfeição. O que nós, mais seres humanos, queremos é alcançar a perfeição. Nós sempre caminhamos em busca de uma perfeição, porque nós somos imperfeitos. Sendo assim, nós temos que ter um ser totalmente perfeito para que nós imitemos a Ele. E esse ser é Deus. E o último caso, e a última via, a inteligência ordenadora. Há de ser um ser totalmente inteligente, que ordena a natureza e encaminha para o seu fim. E esse ser inteligente é Deus. Ele vai encaminhando a natureza, ele vai caminhando o seu povo para o início, o meio e o fim. Ele tem nas mãos uma visão global, geral e presente de toda a humanidade. Assim chegamos a uma conclusão: Deus é único, onipotente, onisciente e infinito, a qual manifesta como Pai Criador e Providente, que cuida das suas criaturas. Deus, Ele jamais desampara as criaturas, jamais desampara seus filhos, Ele sempre está no meio de nós. Sendo assim, para fecharmos, Santo Agostinho, ele tem uma frase maravilhosa: o verdadeiro amor coincide em fazer a vontade de Deus. E ao fazer essa vontade de Deus, ele coloca o quê? O ser humano, ele deve imitar aquele que Deus enviou para nós, que é Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que em tudo assumiu a natureza humana e divina. E em tudo foi obediente ao Pai, e fez em vontade ao Pai. Morreu numa cruz, ressuscitou e nos deixou o exemplo de obediência para a sua vontade. E todas as suas obras foram para a glorificação do Pai. Sendo assim, o que Deus exige de nós como criaturas é fazer essa vontade dEle, pois a sua existência cabe na nossa vontade para Ele. Para terminarmos essa nossa reflexão, retiro daqui do livro de Latourère uma pequena frase bonita, na qual ele coloca o homem que adere à existência de Deus e à sua fé. Se o homem, pela fé, adere ao mistério que lhe é revelado e vive uma vida de filho totalmente inspirada pelo Espírito comum do Pai,
e do Filho, ele realiza sua salvação e glorifica a Deus. Sendo assim, caro irmão, minha cara irmã que nos acompanha, quem é Deus? Podemos dizer, é aquele ser absoluto, onipresente, onisciente, infinito, Criador, que olha para o que Ele criou, que somos nós, e nos pede uma única coisa: faça a minha vontade e seja obediente a mim. Pela liberdade que eu lhe di, eu lhe peço, seja obediente. Sendo assim, eu nunca vou te desamparar, mesmo que você não seja obediente. Eu sempre estarei contigo. Esse Deus é o Deus Criador. Esse Deus é o Deus que nos mostra que o nosso caminho perante toda essa terra é um caminho de salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, olhe para esse universo, olhe para toda essa criação, contemple um Deus supremo, único, indivisível, absoluto, na qual Ele foi o nosso eterno Criador e Redentor. Sendo assim, nós vamos compreender que Deus existe nas mínimas coisas, nas grandes coisas, em todo lugar. Deus existe e está presente.